A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui vos saúdo aqui é o pastor Júlio Ferreira e eu venho te convidar em ouvir a palavra de Deus, pois está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos estar meditando em 1 Coríntios 7, 20, que diz assim: cada um fique na vocação que for chamado. For chamado sendo servo, não dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião, porque porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado, sendo livre, servo de Cristo. Foste comprado com bom preço, não fazeis servo do homem. Irmão, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. Louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus. Nessa tarde, louvado seja Deus, eu venho, louvado seja Deus, por essa palavra, direcionar os nossos caminhos, nossos passos, que a palavra de Deus fala que ela é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Nós sabemos que nós somos chamados para ser servo de Cristo, para obedecer o Teu santo evangelho, obedecer a Tua palavra maravilhosa que nos deixou. E o Senhor, louvado seja Deus, porque uma outra hora nós será servo do pecado. E nós somos libertos, louvado seja Deus, onde diz na palavra: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E essa palavra maravilhosa, ela vem nos libertar. Nos tirou da servidão, do pecado que levava à condenação e nos trouxe a servidão a Cristo. Como diz na palavra, louvado seja Deus, foste comprado por um bom preço. Não fazeis servo do homem, louvado seja Deus. Mas por intermédio dessa palavra, eu quero trazer para nós, como diz aqui no capítulo 24, irmão, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado, louvado seja Deus. Se Deus te chamou nessa vida, é porque Deus tem um propósito na tua vida, como tem um propósito na vida de cada um. Mas cada um tem um propósito, um de uma maneira, outro de outra. Só que nós podemos ver e analisar que o homem, muitas vezes, ele nunca está satisfeito naquilo que Deus colocou a ele, louvado seja Deus. Muitas vezes o homem questiona, pergunta por quê, às vezes até mesmo que é algo além, cobiça de alguém, falar não, mas uma pessoa é assim, o outro é assim que seja. Mas cada um Deus chamou num propósito, cada um Deus deu uma capacidade de uma maneira, cada um Deus chamou de um jeito. Deus chamou o servo dele, Deus chamou o homem para ser servo de Cristo. E nós estamos aqui para servir. Porque o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas sim para servir e dar sua vida em resgate a muitos que crê. Louvado seja Deus. E nós vemos porque o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos, deixando o exemplo de servo. Ele pegou e falou: o maior não é o que é servido, mas o maior é aquele que serve. Pois ele lavou os pés dos discípulos, dando o exemplo que aquele que serve a Deus, ele tem que ser servo. Louvado seja Deus. Não colocar debaixo da servidão do pecado, da servidão do homem, de uma maneira que você não possa buscar a Cristo. Não é esse tipo de servir. Mas sim servir de bom coração. Louvado seja Deus, adorando e glorificando o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Mas o Senhor nos exalta a ficar na posição que Ele nos chamou. Louvado seja Deus. Então entenda isso, não saia daquilo que Deus te chamou. Não saia do propósito que Deus tem na tua vida. Porque, louvado seja Deus, nós podemos observar pela palavra de Deus que cada um é de uma maneira. Você vê que Davi, ele foi chamado para ser rei. Só que no presente momento, Davi não tinha armadura, porque Davi era um menino. Saul ia para as guerras com armadura. Mas a fé de Davi era outra, porque a fé de Davi, através daquelas pedras, ele conseguiu derrubar o gigante. Davi não precisou de armadura, Davi precisou de pedra para vencer os gigantes. Está entendendo? Então cada um, Deus chamou para um propósito. Como o apóstolo Paulo exalta na palavra, foi chamado para evangelizar, para anunciar o evangelho, para apacentar, para fazer missão, ou foi chamado para servir. Faça de todo o coração, não ao homem, mas sim a Deus.
Louvado-se a Deus. Porque tudo que nós fazemos, devemos fazer de todo o coração. Porque nós sabemos que não estamos fazendo para o homem, mas sim para Deus, que é galardoador, para nos recompensar. Louvado-se a Deus. Não que nós merecemos, porque eu costumo dizer, louvado-se a Deus, que nós muitas vezes somos um servo inútil, que só fazemos o que o Senhor nos manda. Mas glória a Deus, é melhor ser um servo inútil de Deus do que ser um servo do pecado, um servo do inimigo das nossas almas. É melhor ser um servo inútil de Deus, porque esse servo, louvado-se a Deus, está no caminho correto. Mas, mais uma vez, eu quero nos exaltar, a nós ficar na posição que Deus nos chamou. Louvado-se a Deus, não sair daquilo que Deus, porque é na posição mesmo que Deus te chamou, é ali que Deus vai te honrar, é ali que Deus vai te abençoar. Porque muitas vezes a pessoa recebe algo de Deus, e a palavra de Deus fala, cobiçais e nada tendes, pedi e não recebeis, porque pedi mal, para gastar no vosso deleite. Às vezes está numa posição ali que te favorece muitas coisas, só que ali muitas vezes o homem sempre quer algo além. E o homem nessa cobiça, muitas vezes, é como a palavra de Deus fala, que ele se transpassa a si mesmo com muitas dores. Mas o homem de Deus foge dessas coisas. Porque o homem, muitas vezes, ele olha para o outro e diz, mas eu queria ter o que ele tem. Eu queria ser como ele é. Mas não, Deus capacitou ele para aquilo. E Deus te capacitou para isso. Mas fique na posição que Deus te chamou. Porque cada posição é importante. Louvado seja Deus. Como diz na palavra, irmão, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. Vamos pegar um exemplo na palavra do Senhor. Nós podemos ver na época do rei Josias, que quando, louvado seja Deus, ele queria fazer um sacrifício. Só que aquele rei, ele era rei. Ele foi colocado o quê? Para reinar, para governar. Ele não foi chamado para ser sacerdote. Ele não foi chamado. Havia o sacerdote na época. Só que o que acontece? Ele já estava numa posição elevada. Já estava numa posição boa. Então o que acontece? O Senhor não fala para nós nem descer, nem querer crescer, mas ficar na posição que foi chamado. Porque Ele quis, né? Porque cada posição, cada chamado é importante. Então nós podemos ver que esse rei, o rei Josias, ele queria fazer sacrifício. E a palavra de Deus fala que ele entrou no templo para fazer o sacrifício. Só que ele não era sacerdote. E a palavra de Deus fala que ele foi ferido na testa com lepra. Ficou leproso por querer tomar a posição de sacerdote. Porque realmente ele era um rei bom, que temia a Deus. Mas tudo tem limite nas nossas vidas. E nós podemos ver, o homem muitas vezes ele quer passar os limites na vida. E Deus estabeleceu para ele, é isso e aquilo. Nós podemos ver um outro exemplo também do próprio Jeremias. Jeremias, quando Deus falou com ele quando ele era criança, falou assim, Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi, te separei para profeta. Ele aprendeu o sacerdócio, ele aprendeu a ser sacerdote, mas cumpriu a palavra que Deus falou, que ele ia ser profeta. E ele começou a profetizar até mesmo contra Israel, que estava no momento de desobediência, de rebeldia contra Deus, e houve um grande castigo daqueles que não deu ouvido ao profeta Jeremias que Deus estava usando. Louvado seja Deus. Mas, mais uma vez, eu quero nos exaltar, louvado seja Deus, a permanecer naquilo que Deus te chamou. Fique na posição. Você vai ver que quando você insiste, louvado seja Deus, porque o mundo é dessa maneira. Um homem sempre quer algo a mais. Um homem nunca está satisfeito com aquilo que tem. Ele sempre quer uma coisa a mais. Mas o Senhor nos exalta. Fique na posição que Deus te chamou. Porque, louvado seja Deus, vale a pena. Vale a pena nós obedecer a Deus. Porque nós estamos aqui como peregrino. Nós não trouxemos nada, manifesto que nada podemos levar. Então o que Deus nos dá é lucro, louvado seja Deus. E se nós também não tiver, é lucro também. O importante é nós entrar no reino de Deus. O importante é nós entrar, louvado seja Deus, pelas portas da salvação. Louvado seja Deus. Como Jesus mesmo falou,
Vale mais você perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Então vale a pena louvar-se a Deus, por mais que seja difícil, por mais que de repente você fala, Senhor, mas o Senhor colocou eu numa posição difícil. Mas se Deus te colocou, é porque Ele sabe que você tem condição. Ele sabe que você tem capacidade para isso, louvado seja Deus. Deus nunca vai te entregar algo que você não possa carregar. Ele sempre nos dá a medida certa, louvado seja Deus. Mas o chamado de cada um é de uma maneira, louvado seja Deus. Tudo, cada um tem a sua porção dada por Deus. Um tem muito, outro tem menos, outro tem só um pouco, mas Deus sabe o que é necessário para cada um. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, eu te exalto a permanecer, permanece, porque quando nós permanecemos, a recompensa é grande. Não, como a palavra de Deus fala, incomoda a casa humilde, não ambicione as coisas altas, mas se incomoda, fique em paz com as coisas simples e humildes da vida, porque louvado seja Deus, Deus ele quer a gratidão de cada um de nós. Quando nós somos gratos diante de Deus, Deus só que tem a nos entregar mais, louvado seja Deus. Mas nós não precisamos, louvado seja Deus, sair correndo, desesperado para nada não. Porque tudo é de Deus. Deus ele abre, Deus fecha, louvado seja Deus. Mas muitos têm sofrido bastante, muitos têm passado por grande sofrimento. Por quê? Porque ele quer alcançar algo que Deus não preparou para ele. Ele quer pegar algo que não é para ele. Muitas vezes a pessoa tem ali o pouco com Deus que se torna muito, e às vezes ele quer o muito. E o muito acaba se perdendo nessa caminhada. Tem um velho ditado que o mundo fala, né? Que como se diz, eu era feliz e não sabia. É porque quando ele era feliz, ele estava na posição certa. Mas ele foi atrás de tantas coisas que acabou perdendo o mais importante, que é a alegria, a paz, né? E a comunhão com Deus, louvado seja Deus. Que essa é mais importante de tudo. A comunhão com Deus, algo que nós nunca devemos perder. Nós devemos cada dia guardar essa comunhão com Deus, louvado seja Deus. Porque Deus ele supre todas as nossas necessidades. Mas para isso nós devemos permanecer na presença do Senhor. Nós precisamos continuar buscando, clamando e adorando o Senhor, louvado seja Deus, e ficar na posição que Ele chamou, louvado seja Deus, que Ele que vai abrir os caminhos, é Ele que vai abrir porta, é Ele que vai enviar, mas se ficar na posição que Ele chamou, louvado seja Deus. Mas se o homem também insistir, falar, não, eu vou fazer assim, eu tenho minha família, eu vou abandonar, eu vou ir para não sei aonde, aí só vai de mal a pior. Então muitas pessoas estão indo por esses caminhos, porque Deus falou assim, tá aqui, eu te dei isso. Se você não tem isso agora, espera um pouquinho mais que Deus tem para te dar lá na frente, louvado seja Deus. Às vezes você tem aquele pouco, mas aquele pouco se torna muito na tua vida. Louvado seja Deus. E você é feliz com aquele pouco, louvado seja Deus. Deus te ajuda no pouco. Seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Louvado seja Deus. E se Deus não quiser colocar também naquele muito, louvado seja Deus, o muito melhor está por vir. Porque qual é o muito? O muito é a salvação das nossas almas. Porque ali não vai ter choro, nem dor, nem sofrimento. Esse é o melhor muito de Deus nas nossas vidas. Então eu quero, por ter medo dessa palavra que Deus colocou no meu coração, falar, louvado seja Deus, aos nossos corações, para que nós possa ficar cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado, louvado seja Deus. Cada um, Deus tem coisas importantes. Por mais que pequeno que você pensa que seu chamado seja, mas eu quero dizer para você, o seu chamado é grande. Louvado seja Deus, não faça muitas vezes como Miriam e Arão fez, não. Ele foi falar contra Moisés, Miriam ficou leprosa. Por quê? Mas ela já tinha uma posição, louvado seja Deus. Porque uns foi chamado para liderar, outros foi chamado para ser liderado, uns foi chamado para falar, outros foi chamado para ouvir. Cada um foi chamado para um propósito, mas nós temos que entender o propósito que Deus tem, ficar na posição que Deus nos chamou e a recompensa de Deus vem. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe, que Deus guarde a tua vida, louvado seja Deus, que Deus venha continuar te abençoando, te guiando em todos os caminhos, louvado seja Deus. Mas que essa palavra venha estar nos nossos corações, amém? Deus abençoe. E se você, louvado seja Deus, que ouviu essa palavra, às vezes você tem até pensado, realmente, eu estava no caminho certo. Mas aconteceu muitas coisas que, infelizmente, eu saí do caminho. Eu saí do propósito que Deus tinha na minha vida. Mas se eu te chamo à volta, o seu lugar ainda está ali.
o Senhor ainda te chama, louvado-se a Deus, está com os braços estendidos. Louvado-se a Deus, como o filho pródigo, ele já tinha tudo na casa do pai. O pai dava de tudo para ele, mas ele quis algo além, ele quis o mundo. E quando ele quis o mundo, ele acabou perdendo tudo. Só que mesmo que ele perdeu tudo, o pai estava de braços abertos. Então, se você tem feito isso na tua vida, volta para o Senhor te chama. Volta para Ele, que você vai ver, louvado-se Deus, grandes coisas Deus tem para fazer, mas volta. Se você tem se perdido nesse caminho, volta para o propósito que Deus te chamou. Louvado-se a Deus. Não seja você mesmo fechar a sua porta, mas quem fecha é Deus. Quando nós mesmos fechamos, com as nossas próprias vontades, nós acabamos perecendo, porque tudo tem um tempo determinado debaixo de todas as coisas. Mas ficais naquilo que Deus chamou, louvado seja a Deus. Fica na posição que Deus te chamou. Quem vai mudar tempo, modo e jeito é o Senhor, mas fica naquilo que Deus te chamou, não saia da brecha. Por mais que a oferenda venha a ser grande, por mais que as propostas venham a ser grandes, porque o próprio Jesus, quando ele tinha um propósito de nos salvar, nós conhecemos a passagem que Satanás ele ofereceu muitas coisas para ele, mas ele falou não, porque ele sabia o propósito que tinha na vida dele. Cada um de nós temos um propósito. Então vamos ficar firmes, louvado-se a Deus. E como eu digo, louvado-se a Deus, se você voltou, se você saiu do propósito de Deus, volta, louvado-se a Deus, que o Senhor te chama, e Ele é misericordioso para perdoar, para curar as feridas e trazer de volta e te recompensar, louvado seja Deus, porque Ele é galardoador daqueles que buscam, amém? Deus abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, um grande abraço, seu amigo pastor Júlio Ferreira, fica com Deus, e amém, e amém.